pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, sejam bem-vindos. Hoje com um novo capítulo, para que nós possamos dar prosseguimento à leitura e comentário do livro O Espírito da Verdade, esta obra que é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Vieira. Nós sabemos que vários espíritos escreveram através desses dois médiuns, com mensagens sempre muito instrutivas, que se você ainda não viu, você pode buscar nos programas anteriores. Hoje estaremos iniciando um novo capítulo, que será o capítulo 68, falando sobre provas decisivas. Então vamos ver o que esses espíritos tão queridos trouxeram para a gente. E fica o convite para que, como eu disse anteriormente, você não deixe de assistir os outros programas, porque nós temos mensagens do Espírito Emmanuel, de André Luiz, de Militão Pacheco e outros, mensagens muito bonitas e edificantes. Para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Tudo bem? Tá bonita com essa cor roxa contrastando com o fundo? Olha que bonito o quadro Obrigada. Que a Solange Godoy pintou e que faz o nosso cenário ficar agradável para você que nos assiste pela televisão, né? Você que nos escuta pelo rádio talvez não possa ver, mas se você entrar no nosso programa, nós temos os programas já com as imagens, você poderá deleitar-se. E é muito prazeroso estar aqui na companhia da Solange, na companhia da Diamantina, não é? A Chapada Diamantina aqui atrás, fazendo referência à beleza divina, as coisas do céu e as coisas da terra que se encontram lá no horizonte. Olha lá, lá no horizonte, ó, as nuvens, o horizonte, as pedras, os riachinhos aqui atrás de mim, ó, tem um riachinho lá embaixo, assim, andando aqui. Você vê como Deus sabe criar harmonia das coisas mais estranhas, mais incompatíveis na nuvem, no ar, nos gases, na rocha, no líquido, na luz, no sol, no vento, no laguinho. Olha um laguinho aqui atrás refletindo o céu. Você vê como são lindas as possibilidades divinas. E este livro é um conjunto parecido com esta obra, porque tem mensagens de diversos espíritos, cada um com o seu estilo, cada um com a sua vontade de ajudar o leitor a compreender melhor as realidades da vida, do espírito e da vida do corpo. Por isso que é interessante, o Espírito da Verdade, que é o título deste livro, nos remete a ir encontrar essas belezas em todas as partes. Não apenas na igreja, não apenas na religião, não apenas no modo monástico de viver dentro de uma congregação ou através de condutas de exclusão. Você não pode sentir alegria, não pode ter prazer, não pode se sentir satisfeito, não, porque é pecado. Não, nada disto. Nós vamos aprender a descobrir essas belezas como esta Chapada Diamantina nesta tela nos mostra, em tudo, em toda parte. E é isso que essas belezas que todas as semanas nós temos procurado compartilhar com vocês nos indicam. E hoje, o capítulo 68, não é, Solange? É isso mesmo, estaremos falando sobre provas decisivas. E vamos lembrar que quando a gente entra nesse capítulo, no slide inicial que vocês verão, lá tem capítulo 5, item 19, e ele se refere ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente sabe que os Espíritos escreveram essas mensagens para a gente com base nessas mensagens nos capítulos do Evangelho também. Existe uma ligação entre as duas obras. E o capítulo de hoje, capítulo 68, se refere ao Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo do Evangelho. Então, o item 19, o que fala, Solange? Deixa eu pegar aqui. É o bem, o mal e o remédio. Deixa eu já pegar aqui, acho que é isso mesmo. O mal e o remédio. Se você quiser, você pode procurar no Evangelho segundo o Espiritismo, o item 19, cujo título é O Mal e o Remédio, ao qual o espírito que escreveu o capítulo que nós vamos ler aqui, que é um espírito diferente. Lameira de Andrade. Isso. Ele se refere, ele faz uma conexão com o capítulo que nós estamos comentando do Evangelho aqui. Então, o 68 está ligado ao item 19, o mal e o remédio. É isso aí. Vamos lá? Vamos ver quais são essas provas decisivas? Vamos lá.
Clamas contra o infortúnio que te visita e desespera-te sem reação construtiva ante as horas da luta. Você está passando por problemas, está vivendo aflições, e isto causa uma reação que não é construtiva muitas vezes, que não é algo que faz você ter força. Ao contrário, às vezes a reação é uma reação que te envolve ainda mais no problema, na turbulência, faz você ainda afundar mais na areia movediça, nessas horas de luta. Então, quando você reclama contra a dor, contra o desafio que está te acontecendo e você se desespera, você não está fazendo o que é o melhor para sair disto. Mas nós vamos continuar aqui na fala do Lameira de Andrade. Vamos ver? Falaram-te do Senhor e dos aprendizes abnegados que o seguiram nas horas primeiras, na senda marginada, na senda ladeada de prantos e sacrifícios. Queres, porém, comungar-lhe a paz e viver em menor esforço. Veja só, nós vamos ao Evangelho, aos exemplos do Cristo, e nós encontramos o quê? Nós encontramos Jesus padecendo o sofrimento, sem reclamar, e encontramos todos os que o seguiram igualmente pela estrada espinhosa. Nós encontramos aqueles que estavam na primeira hora convocados pelo Mestre, todos eles praticamente passando pelo destino cruel ou da espada, ou do fogo, ou da humilhação, da prisão, geralmente executados pelas forças romanas ou pelos seus inimigos. Nós encontramos em todo o Evangelho o sinal do espinho na carne. Porém, diz que nós estamos procurando o quê? Nós procuramos apenas o nosso estado de viver sem menor esforço, ou encontrar as coisas bem prontinhas, sem que a gente precise ter trabalho. Você quer comungar a paz do Cristo e viver em um esforço pequeno. Quanto menor, melhor, não é mesmo? Vamos continuar o texto. Todavia, quase todos os grandes vultos, as grandes personalidades da humanidade, em todas as épocas e em todos os povos, passaram pelo tempo das provas decisivas. Não é só você. Todos os grandes vultos, as personalidades que estiveram fazendo a história humana em todas as épocas, não viveram no mar de rosas, passaram pelas provas decididas. Vamos ver aqui. Senão, observemos. Cervantes ficou paralítico da mão esquerda e esteve preso sob acusação de insolvente, de inadimplente, mas sobrepairou acima da injúria e legou um tesouro à literatura da terra. Miguel de Cervantes, o escritor espanhol, Dom Quixote de la Mancha, ele passou por isso. Ficou paralítico da mão esquerda, foi preso, acusado de mal pagador e venceu tudo isso, superou a injúria, deixando o quê? Um tesouro ao conhecimento. Aí vem Bernard de Palissy. Bernard de Palissy está em uma referência interessante na obra de Kardec. A Revista Espírita de Allan Kardec. Ele experimentou tamanha pobreza que chegou, em certo momento, a queimar a mobília da própria casa a fim de conseguir suficiente calor nos fornos em que fazia experiências. Contudo, atingiu a perfeição que desejava em sua obra de ceramista. Aí você vê, Bernard de Palissy vai estar em uma das referências que a Revista Espírita de 1858 nos traz, quando Kardec entrevista um espírito que estava vivendo em Júpiter. Quem se comunica tem este nome, vindo de Júpiter, Bernard de Palissy. E ele conta que, apesar de ele ter sido um excelente ceramista, um artista que pagou esse preço, inclusive, para conseguir fazer as cerâmicas que ele precisava, não foi como ceramista que ele conseguiu a autorização para chegar em Júpiter de uma encarnação só. Saiu da Terra, um planeta de prova e expiação, para chegar no mundo feliz, que é Júpiter. Não foi como Bernard de Palissy, foi como uma mulher que, depois da encarnação de Bernard de Palissy, ele
assumiu a reencarnação de uma mulher que sofreu muito, padeceu cruelmente, sofreu atrozmente, e graças à sua resignação, depurou-se de tal forma que pôde ser encaminhada para renascer em Júpiter. Procurem lá o depoimento de um espírito de Júpiter, é Bernard de Palissy, e ele está dizendo aqui, nosso Lameira de Andrade, que este grande ceramista, que não foi como tal que conseguiu chegar a Júpiter, ainda assim, para tornar-se grande ceramista, como diz o texto que a Solange vai pôr de novo, ele queimou os móveis da própria casa, para que ele tivesse no forno o calor suficiente para cozinhar a argila e fazer a cerâmica que ele sonhava perfeita. Veja só, ele não se intimidou, eu não tenho lenha, eu não tenho carvão, não, eu tenho o pé da mesa, eu tenho a tampa da mesa, eu tenho a cadeira, põe aí no fogo que eu preciso de uma temperatura maior para que a cerâmica cozinhe. Então, que mais, Solange? Será que são só esses dois? Não, tem vários exemplos aqui. Olha, Shakespeare sentiu-se em tão grande penúria que se achou um dia a incendiar um teatro. Tomado de desespero, entretanto, superou a crise e deixou no mundo obras-primas inesquecíveis. Imagina, um autor deste calibre, passando por tanta penúria, a ponto de botar fogo num teatro, mas que, superando a crise, deixou esses verdadeiros monumentos à cultura humana nas suas obras teatrais. São verdadeiras, são ícones, são bíblias, são livros sagrados da dramaturgia humana, dos choques de emoção, das contradições, da hipocrisia, da mentira, que em diversos âmbitos permeia a vida das pessoas, como se ele estivesse desenhando a sociedade através de letras, através de palavras, de frases, que depois puderam ser apresentadas para a visualização e aí, certamente, para o questionamento dos próprios telespectadores ou dos próprios espectadores teatrais, que vão assistir uma peça, mas vão se ver representados nela. Olha só que beleza, mas pensa que foi na sombra e água fresca? Não, olha a dificuldade de Shakespeare. Mas que mais temos, Solange? Nós temos Victor Hugo, esteve exilado durante 18 anos. Todavia, nunca abandonou o trabalho e depôs o corpo físico no solo de sua pátria, sob a admiração do mundo inteiro. O que lhe aconteceu com ele, Solange? Nós vemos Victor Hugo, que é um escritor bárbaro, que nós já ouvimos tantas histórias, e ele foi exilado, ficou 18 anos exilado, ou seja, mas ele nunca abandonou o trabalho, sempre escrevendo, sempre seguindo adiante com a sua obra, e quando desencarnou, ele foi realmente, acabou retornando, né? O seu corpo físico retorna à sua pátria. E também fala dos dramas, das lutas das pessoas, da miséria, da riqueza, do poder, da submissão. Tudo isso vamos encontrar na sua grande obra, que faz dele um ícone da literatura mundial e, obviamente, universal. E ele, apesar disso, viveu 18 anos exilado da sua terra. Não pôde estar em contato com as pessoas da sua nacionalidade, mas não deixou de produzir. Ofereceu o melhor de si, mesmo no exílio. Mas que mais, Solange? Faraday, na mocidade, compelido, obrigado a servir na condição de ajudante de ferreiro, de modo a custear os próprios estudos. No entanto, converteu-se num dos físicos mais respeitados por todas as nações. Hertz enfrentou imensa falta de recursos e foi vendedor de revistas para sustentar-se. Entretanto, venceu as dificuldades e tornou-se um dos maiores cientistas mundiais. Estamos aqui vendo tantos exemplos de criaturas que mudaram a vida de todas as pessoas e que nós estudamos nas escolas. Nós vamos aprender Faraday na física,
Hoje, as ondas hertzianas, o hertz é uma unidade de medida que também aprendemos. Nós vamos encontrar a literatura de Victor Hugo, as histórias de Victor Hugo, as histórias de Shakespeare. Vamos ver todas as grandezas, como na do nosso querido Miguel de Cervantes, mas sem falarmos de Beethoven, que ficou surdo para compor as músicas maravilhosas, de Renoir, que doente precisava pintar com os pincéis amarrados nas mãos, porque teve uma doença deformante. Não vamos nos esquecer do nosso do nosso aleijadinho Francisco Lisboa, não é? O nosso aleijadinho aqui, reencarnação do espírito de Michelangelo Buonarroti. Aqui tudo, vendo a dificuldade sendo superada pelo gênio, pelo esforço, pela grandiosidade do espírito. Antônio Francisco Lisboa, o nosso aleijadinho, que tem as obras esculpidas em madeira aqui no Barroco Mineiro, nas cidades de Minas Gerais, as antigas, Vila Rica e outras próximas, atestando que apesar de terem doenças graves, problemas graves, debilidades graves, venceram tudo isso, não é? E aí, o que mais? Vamos ver. De igual modo, entre os espíritas, as condições de existência terrestre não têm sido outras. Na França, Allan Kardec sofreu, por mais de uma década, insultuoso sarcasmo da maioria dos contemporâneos. Contudo, jamais desanimou, entregando à posteridade o luminoso patrimônio da codificação. Aí vemos já o esforço dos espíritos para trazer ao homem o Consolador prometido, e quem passou por esse testemunho todo foi o codificador, conhecido por Allan Kardec. Allan Kardec sofreu falência. Allan Kardec tinha recursos próprios que ele depositou nas mãos de um tio, e este tio malversou os recursos, e Kardec se viu do dia para a noite despojado de todos os valores que ele tinha guardado nas mãos desse tio, deste parente. Teve que deixar a sua escola. Ele tinha uma escola, o Instituto de Sèvres, na rua de Sèvres, em Paris, onde ele dava aulas. Era um liceu onde ele dava aulas de graça, inspirado pelo seu antigo mestre, aquele professor, aquele que deu a base de todo o conhecimento europeu na época, e que ele, Kardec, estudou com o famoso Pestalozzi. E então ele fez a mesma coisa. Quando ele já tinha se equilibrado, ele criou um liceu para dar cursos gratuitos de tudo, astronomia, matemática, línguas, para as pessoas se formarem. E este instituto que lhe pertencia, os recursos que ele possuía, para mantê-lo, ele deixou com um tio que era uma pessoa que não tinha muito equilíbrio nas finanças e de repente perdeu tudo. Kardec teve que se desfazer, teve que vender ou teve que entregar para pagar dívidas e foi trabalhar em 3 empregos como contador, para fazer contabilidade de empresas, para obter recursos para a sua manutenção, e ainda assim continuou estudando, perseguindo o conhecimento da espiritualidade. Vejam que não foi fácil. E não era nenhuma, vamos dizer assim, não foi alguém que tinha proteção divina para que essas coisas não pudessem acontecer com ele. A gente vê que essas dificuldades, elas permeiam todas as pessoas em diversos níveis da sociedade. E Kardec, apesar de ser espírita, o codificador, aquele que veio para trazer o Consolador prometido, acaba tendo que enfrentar essas e muitas outras dificuldades também. O que não deixa de ser para nós um estímulo, não é? Um exemplo de luta, de batalha diante da dificuldade e de vontade de vencer, não é? De ter garra mesmo para seguir adiante. Então, essas histórias são muito bonitas e o texto segue aqui, porque o texto vai dizer para a gente, na Espanha, olha só, Amália Domingo Soler, ainda em plenitude das forças físicas,
tolerou o suplício, o castigo da fome, da flagelação da cegueira, todavia nunca duvidou da providência divina, consagrando ao pensamento espírita a riqueza de suas páginas imortais. Aqui, Solange, eu vou contar uma história. É lindíssima. A história de Amália Domingos Soler. Ela, padecendo da cegueira, como médium, vivendo numa época difícil, estava agora despida da capacidade de enxergar. Ela, então, precisava recorrer, por não ter recurso, morando num pardieirozinho, num pequeno quartinho muito miserável, ela precisava ir comer em um desses restaurantes ou desses comedouros públicos. Para que ela pudesse usar a comida que era dada, mesmo de qualidade duvidosa, ela precisava, e todos os que estavam ali precisavam preencher um formulário. Quem era você? Quem foram os seus pais? Quantos anos você tem? Onde você está? Por que você está passando fome? O que aconteceu com você? Que dificuldades você enfrenta? Era um formulário burocrático. E, naturalmente, para você entrar numa fila para pedir comida já é uma coisa triste. E para que você possa comer, ainda ter que preencher um papel. Ainda mais ela que não enxergava direito, que estava sem capacidade de enxergar, isto era muito pior para ela e para todos. Porque ela ainda podia ter a compreensão da espiritualidade, mas a maioria se revoltava com aquilo. Então um dia, ela, depois de ter feito esse périplo e se valido dessa comida de graça a esse preço, ela está no seu quartinho, cega, e ela então faz uma prece a Deus, com todo o fervor de sua alma, e ela diz: Senhor, ela ergue as mãos para o céu, Senhor, eu te prometo, Senhor, que se eu tiver de volta a minha capacidade de enxergar, eu te prometo que aqui na minha cidade, ninguém vai precisar preencher nenhum papel para poder tomar um prato de sopa. Eu me comprometo, Senhor. E ela estava falando alto, emocionada, pensando nos seus irmãos que eram humilhados para terem algumas colheradas de uma comida que lhe salvava a vida naquele dia. Quando ela começou a escutar, na escuridão da sua cegueira, ela começou a ouvir: luz, luz, Senhor, luz para Amália, Senhor, luz. Ela ouvia vozes que parece que ecoavam o pedido que ela fazia. E então ela ficou assustada porque ela era cega e ela começou a tatear: quem está aqui? Quem está aqui? Porque ela ouvia vozes falando. E ela foi tateando, procurando pessoas pelos cantos do seu pequeno pardieiro, até que ela chegou num armário, daqueles velhos que servia para guardar suas roupas, na porta do qual havia um espelho, daqueles bem desbotados. E então, quando ela chegou no espelho que ela olhou, ela se viu no espelho. E ela viu que ela estava sozinha. Ela viu que aí as vozes que ela escutava eram as vozes dos espíritos que haviam pedido a Deus em nome dela também, que ela pudesse recuperar a vista, para que ela desse de comer aos miseráveis sem que eles preenchessem sequer o próprio nome. E ali estava na mesma hora a resposta da divindade, trazendo aos seus olhos a luz da visão. E a partir desse dia, ela cumpriu a sua promessa. E tudo que ela fez, tudo que de bom ela pôde fazer, não só como médium escrevendo as obras maravilhosas que ela deixou, ela também ajudou a matar a fome das pessoas, como ela havia prometido. Mas olha, que testemunho, que coisa linda Amália Domingos Soler nos deixa. Memórias do Padre Germano, por exemplo, um livro belíssimo em que a mediunidade traz, através dela, histórias
primorosas, como diz sempre a Solange, para o nosso aprendizado. É esta alma. Veludo? Colchão? Almofada? Guarda-chuva? Não. Fome, necessidade, dor física. E ainda assim, fazendo o espírito refundir suas forças para pedir que Deus a abençoe para que ela possa abençoar também ainda mais os outros. Ah, mas não é só na Espanha, na Europa, não. Nós vamos ver o texto aqui do Lameira falando. No Brasil, Bezerra de Menezes, abdicando das fulgurações da política humana e não obstante a posição de médico ilustre, partiu da terra em extrema necessidade material, o que não impediu a sua elevação ao título de apóstolo. É a história de Dr. Bezerra, o médico dos pobres. Você tem um livro maravilhoso de Aquarone, que conta a sua história. Um livro fininho, mas muito inspirador. E nessa história nós vamos encontrar a descrição dos últimos dias, quando Bezerra de Menezes estava se colocando como um profissional da medicina, como militar que ele fora. Ele era cirurgião do exército, com muito talento, e ocupava um posto nessa carreira militar, na condição de cirurgião. Quando, instado pelos seus convizinhos a candidatar-se a uma cadeira na vereança do Rio de Janeiro, ele teve a sua candidatura impugnada por um desses antigos políticos da época. E para que ele pudesse ser candidato à vereança e defender a sua comunidade onde ele morava, graças à solicitação dos seus amigos, seus vizinhos, ele não podia ser militar. Clóvis Bevilacqua, se não me engano a memória, havia impugnado a sua participação no certame eleitoral porque ele era militar e havia uma lei que impedia que o militar fosse candidato a vereador. Ele então estava entre o progresso material, o sossego do seu salário, do seu soldo para sustentar a sua família e a aventura de poder ou não ser eleito para representar a sua edilidade na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. E qual foi a sua escolha? Ele abdicou do posto de cirurgião do exército, do soldo que possuía todos os meses, para concorrer à eleição que o levou a uma das cadeiras da vereança do Rio de Janeiro. E daí, seguindo adiante, em todo o seu trajeto político, sempre foi um homem honrado, um homem respeitando as leis, um homem que obviamente não era de todos admirado, porque tinha princípios, e que, atendendo os miseráveis, despojava-se de tudo. Ele tinha um pequeno consultório nos fundos de uma farmácia, já que ele não tinha recursos. Ele dependia do dono da farmácia, a farmácia Cordeiro, que existiu até pouco tempo, e talvez eu não sei se ainda exista no Rio de Janeiro, que lhe cedia nos fundos um pequeno alojamento para ele usá-lo como consultório. E atendia as pessoas que podiam e que não podiam pagar. Mas ele passava tanta penúria que um dia a esposa dele foi até o farmacêutico, Solange, para combinar que seria o farmacêutico quem ia cobrar antes da pessoa entrar para fazer a consulta, porque ele mesmo, Dr. Bezerra, não cobrava. E graças a isso é que, tendo em vista as necessidades da sua família, Bezerra aceitou que o farmacêutico fosse o cobrador de uma parcela do que valia uma consulta, não da consulta inteira. E com esse recurso, a família pôde pelo menos não passar penúrias. Não é ter luxo, não passar penúrias. Quando, por fim, ele sofre um acidente vascular cerebral, na passagem de ano,
de 1900, ele vai para a cama sem nenhum movimento. Apenas os olhos se moviam. Não fala, não se levanta, apenas respira e os olhos verdes é que atestam sua emoção. E aí, ele que era já um homem famoso, foi presidente inclusive da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que era quem administrava a cidade como o prefeito da cidade. Ele recebia visitas dos maiorais, mas também visita dos pobrezinhos, aqueles miseráveis que vinham de longe a pé, sabendo que ele estava doente. E então, para a surpresa da sua esposa, eles queriam ver Dr. Bezerra. Ela pôs então no quarto humilde uma cadeira ao lado da cama. E então a pessoa sentava ali, não podia falar porque ele não respondia. Às vezes falava, mas não podia ouvir nenhuma resposta. Às vezes agradecia e levantava e ia embora. E então, depois de alguns dias, quando a sua esposa foi trocar o lençol ou a fronha do travesseiro, ao retirar, ela viu que embaixo do travesseiro havia notas da mais alta quantia, até moedinhas minúsculas, que as pessoas que iam visitá-lo punham debaixo do travesseiro, porque sabiam que ele tinha que comer, que sua família tinha que comer, e que ele, que era o médico, não estava mais medicando. E essa foi uma das provas maravilhosas da gratidão de todos os que foram vê-lo. E ainda assim, ele fica praticamente 4 meses nesse estado. Só os olhos verdes brilham e as lágrimas escorrem. 4 meses. Esse é o Dr. Bezerra, que a gente tem uma unha encravada e fica molando, que a gente tem uma espinha dentro do ouvido e fica reclamando, que a gente pede para ele curar a nossa diarreia, a nossa indisposição estomacal, que a gente não pode passar por uma dorzinha que, ai, valei-me, Dr. Bezerra de Menezes. É esse espírito que foi guindado, como você viu aqui, a apóstolo do Senhor, depois da desencarnação. Quantos exemplos, não é, Solange? Muito Nossa. lindos, nossa. Em razão disso, não te deixes vencer pelos obstáculos. A resignação humilde, a misturar lágrimas e sorrisos, anseios e ideais, consolações e esperanças, constrói sobre a criatura invisível a auréola de glória que se exterioriza em ondas de simpatia e felicidade. Quando o carro de tua vida estiver transitando pelo vale da aflição, recorda a paciência e continua trabalhando, confiando e servindo com Jesus. Lameira de Andrade. Todas estas são exortações muito dignificantes para que nós percebamos aquilo que Chico Xavier costumava dizer e que está registrado, Solange, nas linhas de alguns livros que Carlos Bacelli escreveu a respeito daquilo que ele ouvira da boca de Chico Xavier. Orações de Chico Xavier é um desses livros. E em livros biográficos sobre o Chico, nós encontramos algumas frases muito de grande profundidade. Uma delas, Chico diz: eu não conheço nada que a felicidade tenha ensinado a ele, a felicidade. Tudo que eu aprendi foi na penúria, foi na dificuldade. E isto não é um culto ao masoquismo, a buscar sofrer para se elevar. Não, não é. Não é essa coisa arcaica dos tempos das igrejas antigas, medievais, que sacrificavam os seus seguidores com o cilício, usando cintos de pregos, se lacerando com chicotes, como se estivessem se depurando. Não é isso não. O que Chico está dizendo é que na nossa condição em espíritos ainda primitivos ou semicivilizados, a felicidade nos mantém parados, nos mantém estacionados no desfrute, nos mantém embevecidos.
enquanto que a dificuldade nos empurra, a dificuldade nos faz andar, algo nos incomoda. Você tem um sapato confortável, você anda com ele, não reclama, você fica lá, nem percebe que está com o sapato. Mas você tem uma pedra no sapato, você tem um espinho lá dentro, a primeira coisa que você faz é parar, tirar o sapato, olhar o que está acontecendo. Ou se por algum motivo uma das taxinhas que prendem o couro do sapato começa a machucar seu pé, aí você vai prestar atenção no sapato. Você para, o que está acontecendo com esse sapato? Você passa meses vestindo aquele sapato e não dá mínima para ele. Sabe que ele está lá, que ele serve bem no seu pé, você nem olha para ele se ele está bonito, se está limpo, se está empoeirado ou não. Mas quando alguma coisa começa a machucar seu pé, você para, olha o sapato, o que será que está acontecendo? Nossa, como está gasto aqui a sola, meu Deus, está aparecendo as taxinhas, eu vou mandar pôr uma meia sola, aí você vai cuidar do sapato, né? Então, é justamente a contrariedade, a dificuldade, o sofrimento, o desafio que faz você olhar para a realidade e dizer, não, eu vou sair disso, não, eu não posso deixar que isso aconteça. Muitas pessoas, Solange, fazem uma reforma nas suas casas depois que elas encontram um vazamento numa parede. Um belo dia o sujeito levanta, olha na parede e tem uma rodela de umidade. Assim, nossa, o que será que está acontecendo? Tem umidade aqui, será que passa algum cano que furou? Até então a casa estava caindo aos pedaços, ele não dava a mínima. Mas agora tem umidade, então ele vai ter que quebrar a parede. Vamos quebrar essa parede? Bom, já que vai quebrar essa parede, vamos tirar essa porta que está aqui velha, vamos pôr uma outra. Aí você puxa, você bate naquela parede que estava há muito tempo acomodada, estremece, trinca o resto da parede onde tinha uma janela, a trepidação. Mas bom, agora tem essa parede que já está toda trincada, faz assim, derruba essa parede, vamos ampliar o cômodo, vamos juntar com outro cômodo. E aí você começa a reformar a casa, só porque apareceu um pequeno vazamento. Então você percebe que muitas vezes são estes vazamentos em nossas existências que nos desafiam a vencer nossas próprias deficiências e a descobrir que nós temos potencial para fazer mais do que estamos fazendo. Não é mesmo, Solange? É isso mesmo. São tantos os exemplos, as histórias desses vultos, como disse o texto mesmo, da humanidade, porque muitas vezes a gente acha que tudo foi fácil, não é? Às vezes eles, eu fulano de tal, parece que tudo foi fácil para que ele chegasse onde ele chegou, e né, a gente vai ver que não, tem muitas dificuldades mesmo sendo vencidas, muitas etapas que eles têm que sacudir a poeira e seguir adiante, não olhar para trás, sempre com esse objetivo, com essa determinação. E aí a gente vê por que essa mensagem ela está ligada ao texto do Evangelho, segundo o Espiritismo, porque o texto do Evangelho fala sobre o mal e o remédio. Então a gente acaba vendo que esse mal, na verdade, que nós vemos com sofrimento, com dor, com penúrias, esse mal é o nosso remédio, acaba sendo o remédio para as nossas dores, é a alavanca que vai fazer com que a gente vença, com que a gente vá, siga adiante, apesar disso tudo que está nos causando dor e aflição. Então, é uma forma da gente crescer. Como o André disse, a facilidade não ensina nada a ninguém, não é? Então, tem aquela história famosa do indivíduo que estava procurando um emprego, viu um anúncio, dizem na história, né, que era um anúncio da Microsoft, e ele foi lá fazer uma entrevista. Aí o entrevistador, depois de ter feito a entrevista, perguntou para ele, bom, o resultado dessa entrevista eu vou mandar para o senhor por e-mail. O senhor pode me passar o seu e-mail? Mas o cara era tão miserável, estava tão pobre, e não tinha nada, não tinha computador, não tinha e-mail. Falei, meu senhor, eu não tenho e-mail. Aí o cara falou assim, poxa vida, o senhor não tem e-mail. Se o senhor não tem e-mail, o senhor não existe nesse mundo. O cara saiu tão arrasado, porque ele podia ter um emprego. Qual era o emprego? Era uma entrevista para ser faxineiro da Microsoft, daquela empresa nos Estados Unidos, se não me engano foi em Nova York. Aí ele saiu decepcionado. Aí ele chegou lá embaixo, sentou, alguém pegou, vendo ele meio mendigando, deu umas moedas, ele pegou aquela moeda, falou assim, quer saber de uma coisa? Foi numa banquinha de fruta, comprou um pouco de tomate. Começou a bater de porta em porta, oferecendo o tomate com o dinheirinho dele. No fim do dia, ele tinha duplicado o dinheiro, porque as pessoas que estavam em casa, vendo o tomate na mão,
poxa, e assim ele foi vendendo tomate, o dinheiro que ele pegava ele investia em tomate, e ele começou, até que ele comprou uma bicicleta, ele pôde levar mais longe, ele tinha um fornecedor que deu a ele desconto para comprar mais tomate, começou a fazer uma indústria pequena de transporte, comprou uma Kombi, uma van para levar tomate mais longe. Resultado, os anos se passaram e ele era dono da maior empresa distribuidora de alimentos dos Estados Unidos. E ele não tinha e-mail. Aí um belo dia, com todo esse dinheirão, todo esse patrimônio gigantesco, seus filhos crescidos, ele faz então um levantamento de todo o seu patrimônio. E aí a empresa que ele contrata vai lá fazer uma avaliação de tudo que ele tem, bens materiais, estoque, veículos, prédios. E então, depois de fazer toda essa auditoria para ver qual era o montante da riqueza deste homem, o auditor diz a ele, escuta, eu vou agora lá para o meu escritório, eu vou fazer o relatório final, o senhor pode me dar um e-mail para eu mandar para o senhor? E o homem fala assim, não, eu não tenho e-mail. O senhor não tem e-mail? Com todo esse patrimônio, o senhor não tem e-mail? Não, não tem e-mail. Aí o cara fala assim para ele, puxa vida, se o senhor sem e-mail construiu tudo isso aqui, o que o senhor não seria se tivesse um e-mail, né? Aí o homem respondeu, eu seria faxineiro da Microsoft se eu tivesse tido um e-mail. Um simples faxineiro. Um simples faxineiro. Porque ele ia receber a convocação pelo e-mail, ele ia ficar feliz que agora ele tinha um emprego e ia ficar lá na Microsoft tranquilo. Não teria construído tudo que ele construiu. Muitas vezes o espinho na carne é justamente para fazer você atravessar o abismo, chegar do outro lado. Enquanto que os outros que não têm isso vão parar e falar assim, nossa, é muito fundo, eu não consigo. Eu costumo dizer nas palestras que não é a altura do muro que impede que você o salte. Não, é o tamanho do cachorro que vem correndo para te morder. Porque se é um cachorro pequenininho, você dá um pontapé no cachorro e fala assim, eu não vou pular esse muro não, é mais fácil eu bater no cachorro. Mas se vier um dinamarquês, um doberman, um desses pitbull, com os dentes arreganhados, você pula qualquer coisa, você nem percebe a altura do muro, não é mesmo? Então, pense nisso. É isso mesmo. Infelizmente, nós já estamos no nosso horário. Mas fica o convite para vocês estudarem conosco, para que vocês conheçam também um outro programa que é muito bacana, que se chama O Espírito da Letra. Lá nós temos analisadas as obras do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, nós temos Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e uma série de obras que você já pode ler, estudar, convidar as pessoas para estudarem juntas. E estamos realizando agora o livro que se chama Ação e Reação. O André Ruiz aqui faz a análise do Ação e Reação e explica capítulo a capítulo, todos os parágrafos, as palavras são trazidas com sinônimos para que a gente tenha um entendimento mais fácil, mais simples do que o André Luiz Espírito quis nos dizer. Então, nesse programa, anota aí que se chama O Espírito da Letra, você encontra analisadas todas essas obras às quais eu me referi e estamos fazendo o livro Ação e Reação e lançando um capítulo novo a cada sábado. Então, todo sábado temos esse capítulo novo, estamos em torno do capítulo 11º. Você pode entrar no nosso youtube.com/O Espírito da Letra tudo junto e assistir todos os programas anteriores, inclusive os capítulos do Ação e Reação, ou você pode também acompanhá-lo na TV Mundo Maior, que está também transmitindo o Espírito da Letra para todos os telespectadores dessa emissora, ok? É isso aí, nós agradecemos a sua participação e nos vemos no próximo Alegria de Viver. Para você pensar aí nas provas decisivas, quais são as provas que você está enfrentando e que você consiga enfrentá-las com muita força, muita fé. É isso aí, um grande abraço. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima.